Bom dia, Marcelo. Hare Krishna. Estou tentando aqui conectar o nosso Instagram, mas mais uma vez não está sendo possível. Eu já vou começar aqui então a leitura de hoje do Sri Chaitanya Charitamrita. Hoje um domingo, né, dia 25 de agosto de 2024, véspera de dois grandes festivais. O Sri Krishna Janmashtami amanhã, segunda-feira, dia 26, e o grandioso Srila Prabhupada Vyasa Puja, terça-feira 27, que celebra o transcendental aparecimento nesse mundo de Bhaktivedanta Swami Prabhupada, o Jagadguru, o mundo do Guru todo, o mundo, o Guru do mundo todo, o Guru do universo. Então, uma semana muito auspiciosa, né? Assim, com uma vibe, né? Uma energia que é moldura esses dois grandes dias que serão épicos certamente, né? E dias onde a gente pode congregacionalmente glorificar, né? Tanto o mestre espiritual na terça-feira, Srila Prabhupada, quanto a própria Suprema Personalidade de Deus, devido ao seu aparecimento nesse mundo, que celebraremos então amanhã. Então preparem as turbinas que o Rio Bhakti Center vai realizar dois grandes festivais. Aliás, hoje também, domingo, já temos o festival de domingo, numa nova, num novo formato. Começa às 10 da manhã já com yoga para todos. Depois às 11 horas tem de 10 às 11 yoga para todos. Depois temos um almoço comunitário, seguido de bhajans, palestra, kirtan, enfim. Programação que começa às 10 da manhã e vai até às 7 da noite. Festival de domingo. Então são 3 dias seguidos de muitas festividades no Rio, na ISKCON Rio Bhakti Center, Estrada da Barra da Tijuca, número 2010, ali em frente ao Itaiangá Golf Club. Legal? Então vamos lá. Hoje é Chaitanya Charitamrita, Adilila 7. Esse capítulo 7 é o Senhor Chaitanya sob 5 aspectos. E eu vou ler o verso 108. Tá? Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vamos ao verso. Upanishad Sahita Sutra Kaheyei Tattva Mukhya Vritti Seyartha Parama Mahatva. Upanishad Sahita Sutra Kaheyei Tattva Mukhya Vritti Seyartha Parama Mahatva. Vou ler mais uma.
Upanishad Sahita Sutra Karhe Yei Tattva Mukhya Vritti Seyartha Parama Mahatva. Então vamos lá, tradução palavra por palavra. Marcos Hahnemann, bom dia, minhas reverências também. Glórias a Srila Prabhupada. Muito obrigado por suas palavras. Saraswati nos abençoe, abençoe a todos nós, né, que estamos aqui nessa troca. Suas participações são sempre muito importantes. Marcelo também, enfim, todo mundo que se expressa aqui normalmente, muito concatenado, né? A gente observa assim um desejo realmente de aprofundamento. E isso agrega muito nas leituras aqui que a ISKCON realiza diariamente. O Upanishad, a versão védica autorizada, Sahita, juntamente com Sutra, o Vedanta Sutra, Karhe, diz-se, Yei, o assunto, Tattva, na verdade, Mukhya Vritti, pela compreensão direta, sei, essa verdade. Artha, significado, Parama, final, Mahatva, glória, tradução, e depois os comentários, né, o significado dado por Sua Divina Graça, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Tradução. Começa com aspas. Está falando aqui. É o próprio Chaitanya Mahaprabhu que está falando. Deixa eu confirmar aqui. É isso mesmo. Aspas, os Upanishads e o Brahma Sutra descrevem a verdade absoluta, mas é preciso compreender seus versos como eles são. Esta é a glória suprema em compreensão. Fecha aspas. Eu fui convocado hoje às pressas para substituir o nosso querido Paravyoma Prabhu, que teve uma indisposiçãozinha, mas está bem, está tudo certo. Então solicitou que eu fizesse a leitura de hoje, tá bom? Melhoras Prabhu Paravyoma, um dos baluartes da ISKCON. E aqui ele já colocou uma anotação que Chaitanya Mahaprabhu está falando para os sannyasis mayavadis. Exatamente. Foi naquela conversa que ele teve que ele conseguiu, inclusive, tocar o coração dos mayavadis, não é isso? Que se colocaram à disposição de ouvir o Senhor Chaitanya Mahaprabhu. E isso até satisfez Krishna, o Senhor Chaitanya, naturalmente, né? Ficou compadecido com essa atitude de subordinação, como a gente pôde ver em alguns versos anteriores. Até para contextualizar, lá no verso 104, olha só, primeiro é interessante, eu vou fazer essa... Começar aqui do verso 102, aliás, do 101, né? Os sannyasis falaram assim: querido Sri Chaitanya Mahaprabhu, tudo o que disseste é verdade. Somente aquele que é favorecido por boa fortuna alcança amor a Deus. Querido Senhor, não fazemos objeção a que sejas um grande devoto do Senhor Krishna. Ficamos todos satisfeitos com isto. Mas por que evitas discutir sobre o Vedanta Sutra? O que há de errado nisso? Após ouvir os sannyasis mayavadis falarem daquela maneira, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu sorriu levemente e disse, aspas, meus queridos senhores, se não vos importardes, posso dizer-vos algo a respeito
da filosofia Vedanta, fecha aspas. Aí depois, ouvindo isto, os sannyasis mayavadis ficaram bem mais humildes e chamaram Chaitanya Mahaprabhu de o próprio Narayana, o que todos eles concordaram que ele era. Olha que interessante, hein? E aí então, abre aspas, eles falaram: querido Chaitanya Mahaprabhu, disseram eles, para dizer-te a verdade, estamos muito satisfeitos em ouvir tuas palavras. E além disso, as características de teu corpo são tão agradáveis que sentimos satisfação extraordinária em ver-te. Eu fiz a leitura desse verso alguns domingos atrás, exatamente do 104. Aí continua no 105. Querido Senhor, por tua influência, nossas mentes estão bastante satisfeitas e acreditamos que tuas palavras não serão jamais desarrazoadas. Portanto, podes falar sobre o Vedanta Sutra. O Senhor disse, abre aspas, a filosofia Vedanta consiste em palavras faladas pela suprema personalidade de Deus Narayana, sob a forma de Vyasadeva, fecha aspas. Os defeitos materiais de equívocos, ilusões, trapaça e ineficiência sensória não existem nas palavras da suprema personalidade de Deus. E aí vem o verso que eu estou incumbido de ler hoje. Os Upanishads e o Brahma Sutra descrevem a verdade absoluta, mas é preciso compreender seus versos como eles são. Esta é a glória suprema em compreensão. Então vamos agora à tradução de Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Otávio, Daniel, bem-vindo, Hare Krishna. Desde a época de Shankaracharya, tornou-se moda explicar tudo relacionado aos Shastras de maneira indireta. Eruditos orgulham-se de explicar tudo à sua própria maneira e declaram que se pode compreender as escrituras védicas de qualquer maneira que se quiser. Este método, de qualquer maneira que se quiser, é uma tolice e tem causado grandes estragos na cultura védica. Não podemos aceitar conhecimento científico à nossa própria maneira caprichosa. Por exemplo, na ciência da matemática, 2 mais 2 são 4, e não podemos fazer com que passem a ser 3 ou 5. Todavia, embora não seja possível alterar o conhecimento verdadeiro, as pessoas têm aderido à moda de compreender o conhecimento védico de qualquer maneira que lhes aprouver. É por esta razão que apresentamos o Bhagavad Gita como ele é. Não criamos significados imaginativos. Às vezes, certos comentadores dizem que a palavra Kurukshetra, do primeiro verso do Bhagavad Gita, refere-se ao corpo, mas nós não aceitamos isto. Nós sabemos que Kurukshetra é um local ainda existente, que, segundo a versão védica, é Dharmakshetra, ou seja, local de peregrinação. As pessoas ainda vão lá para executar sacrifícios védicos. Entretanto, comentadores tolos dizem que Kurukshetra significa o corpo e que Pancha Pandavas refere-se aos 5 sentidos. Dessa maneira, distorcem o significado e desorientam as pessoas. Nesta passagem, Sri Chaitanya Mahaprabhu confirma que se deve compreender todos os textos védicos, incluindo os Upanishads, Brahma Sutras e outros, sejam eles Shruti, Smriti ou Nyaya, segundo suas afirmações originais. Descrever o significado direto dos textos védicos é glorioso, mas descrevê-los à nossa própria maneira, usando sentidos imperfeitos e conhecimento imperfeito, é uma estupidez desastrosa. Sri Chaitanya Mahaprabhu desaprovou totalmente a tentativa de descrever os Vedas dessa maneira. Quanto aos Upanishads, os seguintes 11 Upanishads são considerados os principais. Aí vem aqui a relação, né? A lista. Que é Isha Kena Kata Prashna
Mundaka, Mandukya, Taittiriya, Aitareya, Chandogya, Brihad, Aranyaka e Shvetashvatara. No entanto, no Muktikopanishad, verso 30 a 39, há uma descrição de 108 Upanishads. Aí vem a relação, tá? De todos, que eu vou ler aqui, uma vez que está no significado de Srila Prabhupada. Eles são os seguintes: 1. Upanishad, Ishopanishad. 2. Kenopanishad. 3. Kathopanishad. 4. Prashnopanishad. 5. Mundakopanishad. 6. Mandukyopanishad. 7. Taittiriya Upanishad. 8. Aitareya Upanishad. 9. Chandogya Upanishad. 10. Brihad Aranyakopanishad. 11. Brahma Upanishad. 12. Kaivalya Upanishad. 13. Jabala Upanishad. 14. Shvetashvatara Upanishad. 15. Hamsa Upanishad. 16. Aruneya Upanishad. 17. Garbha Upanishad. 18. Narayana Upanishad. 19. Paramahamsa Upanishad. 20. Amrita Bindu Upanishad. 21. Nada Bindu Upanishad. 22. Shira Upanishad. 23. Atharva Shikopanishad. 24. Maitrayani Upanishad. 25. Kaushitaki Upanishad. 26. Brihad Jabala Upanishad. 27. Nrishinha Tapani Upanishad. 28. Kalagni Rudra Upanishad. 29. Maitreyi Upanishad. 30. Subalopanishad. 31. Kshuri Upanishad. 32. Mantrika Upanishad. 33. Sarva Saropanishad. 34. Niralambopanishad. 35. Shuka Rahashopanishad. 36. Vajra Sutikopanishad. 37. Tejo Bindu Upanishad. 38. Nada Bindu Upanishad. 39. Dhyana Bindu Upanishad. 40. Brahma Vidya Upanishad. 41. Yoga Tattva Upanishad. 42. Atma Bodha Upanishad. 43. Narada Parivrajaka Upanishad. 44. Trishikya Upanishad. 45. Shita Upanishad. 46. Yoga Chudamani Upanishad. 47. Nirvana Upanishad. 48. Mandala Brahmana Upanishad. 49. Dakshina Murti Upanishad. 50. Dakshina Murti Upanishad deve ser que fala sobre as doações que são dadas a Murti, né? As Murtis. Interessante. 50. Sarobopanishad. 51. Skandopanishad. 52. Mahanarayana Upanishad. 53. Advaya Tarakopanishad. 54. Rama Rahashopanishad. 55. Rama Tapani Upanishad. 56. Vasudeva Upanishad. 57. Mudgala Upanishad. 58. Sandilyopanishad. 59. Paingalopanishad. 60. Diksha Upanishad. 61. Mahadupanishad. 62. Sarirakopanishad. 63. Yoga Shika Upanishad. 64. Turi Yatita Upanishad. 65. Sannyasa Upanishad. 66. Paramahamsa Parivrajaka Upanishad. 67. Malika Upanishad. 68. Avyakta Upanishad. 69. Ekakshara Upanishad. 70. Purna Upanishad. 71. Surya Upanishad. 72. Akshaya Upanishad. 73. Adhyatma Upanishad. 74. Kundika Upanishad. 75. Savitri Upanishad. 76. Atma Upanishad. 77. Pashupata Upanishad. 78. Brahma Upanishad. 79. Avaduta Upanishad. Uau! 80.
Tripurata Papopanishad. 81. Devi Upanishad. 82. Tripura Upanishad. 83. Katarudra Upanishad. 84. Bhavanopanishad. 85. Hridaya Upanishad. 86. Yoga Kundalini Upanishad. 87. Basmopanishad. 88. Rudrakshopanishad. 89. Ganopanishad. 90. Darshanopanishad. 91. Tarasaropanishad. 92. Mahavakyopanishad. 93. Pancha Brahmopanishad. 94. Pranagnihotropanishad. 95. Gopala Tapanopanishad. 96. Krishnopanishad. 97. Jagyavalkyopanishad. 98. Varaho Upanishad. 99. Satyayani Upanishad. 100. Hayagriva Upanishad. 101. Dattatreya Upanishad. 102. Garuda Upanishad. 103. Kali Upanishad. 104. Jabali Upanishad. 105. Saubhagya Upanishad. 106. Saraswati Rahashi Upanishad. 77. Bavrikopanishad. 108. Muktikopanishad. Que a relação Prabhupada botou os 108 Upanishads. Assim, complementa ele, existem 108 Upanishads geralmente aceitos, dos quais 11 são os mais importantes, como se afirmou anteriormente. O Marcelo botou aqui, não vai ser por falta de Upanishad que a gente não vai se iluminar, é verdade. Boa, Marcelo. Aqui o Marcos Hahnemann, que o senhor Dhanvantari abençoe Prabhu Paravyoma. Conforme eu mencionei, Paravyoma Prabhu queria fazer a leitura de hoje, teve um desconfortozinho, nada demais. Vai ficar de molho, mas ele está acompanhando aqui. Que ele já se manifestou, inclusive, né, falando que esse Adilila 7 aqui, que eu mencionei, né, que é o Sr. Chaitanya que está falando, aí ele está tendo a conversa dos Mayavadis, né, os sannyasis Mayavadis com Chaitanya Mahaprabhu. Muito bem, vamos lá. Om Gyana Timirandasya Gyana Jana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmai Shri Gurave Namaha. Assim na mais obscura ignorância, meu mestre espiritual está abrindo meus olhos com a archote do conhecimento. Ofereço-lhe, portanto, as minhas mais humildes e respeitosas reverências. Namaon Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Sirupa Sanatana Bhatta Raghunatha Siddhiva Gopal Bhatta Dasa Raghunatha Sadhu Goswami Prabhu Skijaya Manchakal Patarubhyas Chakri Pasindu Bevachya Patitanam Pavane Bhyo Vaishnave Bhyo Namo Namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gora Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Então, seguindo a orientação do Sr. Chaitanya Mahaprabhu, peço as bênçãos de Bhaktivedanta Swami Prabhupada, nosso Jagadguru Srila Prabhupada, peço as bênçãos de Krishnadas Kaviraj Goswami, as bênçãos de todos os devotos, as bênçãos de vocês que estão aqui acompanhando a leitura, para que possamos comentar, né? Para que eu possa comentar juntamente com vocês também, conforme eu mencionei, é importante essa troca, e que a gente possa se iluminar com os conhecimentos aqui que Prabhupada nos deixou como um legado da maior importância para as nossas vidas, né? Que é o conhecimento acerca de Bhakti Yoga, o serviço devocional amoroso, a suprema personalidade de Deus e a maneira com a qual devemos abordar o conhecimento acerca de Bhakti e Bhakti propriamente dita, né? A forma como a gente aborda, seguindo naturalmente o princípio Dasa no Dasa, né? Que devemos nos colocar, nos posicionar como os servos dos servos dos servos, dos servos dos servos dos servos de Prabhupada, dos servos de Prabhupada e dos servos do Senhor Supremo. Esse é o princípio fundamental da vida espiritual,
porque dessa maneira poderemos conduzir bem nossas vidas à luz das Escrituras e não através da utilização da especulação mental. Querermos compreender a verdade absoluta, desvendarmos o mistério da vida através dos nossos próprios esforços, do nosso intelecto, da nossa capacidade cognitiva e de discernimento, através da utilização das nossas funções sensoriais, dos nossos sentidos, da nossa inteligência material, entendeu? Então, não. Sharanagati, rendição, humildade, princípio da humildade, elemento fundamental nessa jornada de espiritualidade. Sem humildade, a gente não vai a lugar nenhum. Né? Prabhupada ele menciona, né, que uma pessoa, né, a gente observa, por exemplo, um minúsculo espaço do universo, desse universo, onde o nosso sistema solar se encontra inserido. Então a gente observa ali aquela imagem da Via Láctea. Então nessa imagem da Via Láctea, a gente sabe que tem ali um conglomerado, né, de planetinhas, uma estrela, que é o Sol que nós conhecemos, e ali junto tem um pálido ponto de luz azul perdido na imensidão do cosmos, que é o planeta que nós habitamos. De acordo com a visão de Carl Sagan, pálido ponto de luz azul perdido na imensidão do cosmos. Então vamos lá, né? Via Láctea, um espaçozinho lá que tem o sistema solar, o pálido ponto de luz perdido na imensidão do cosmos, e dentro desse globo existem continentes. Dentro dos continentes, países. Dentro dos países, territórios, estados. Dentro desses territórios e estados temos cidades, municípios, vilarejos, enfim, vilas. Dentro dessas vilas existem bairros, regiões ali. E dentro desses bairros tem muitas ruas. Dentro das ruas existem diferentes prédios, edifícios, casas. E dentro de uma casa ali tem uma pessoa que está pensando assim: eu sou incrível, eu sou completamente incrível. Isso denota um grande orgulho, né? Que orgulho, o sinônimo de orgulho, qual é? Avidya, ignorância. Pessoa orgulhosa é uma pessoa que está na plataforma da ignorância. Então, cultivo de uma mentalidade humilde, ele deve permear todas as nossas ações, todas as nossas atividades, em todas as esferas da existência da vida. Não somente na jornada da espiritualidade, mas também no cumprimento dos nossos deveres mundanos, do nosso Dharma mundano. É muito legal quando a gente se defronta com uma pessoa capacitada num determinado viés, num ofício específico, no qual ele oferece aquele ofício, né, a sua atividade laborativa em prol das pessoas, da sociedade, enfim. E essa pessoa, ela tem um caráter humilde, entendeu? É uma pessoa humilde. A gente sabe que as pessoas, muitas vezes, elas adquirem os seus canudos nas faculdades, universidades, recebem os seus diplomas, e a partir dessa qualificação material, elas ficam arrogantes, né? Elas cultivam uma arrogância desnecessária e que as torna menos atrativas. Então, quando você se defronta com uma pessoa que tem qualificação
e ainda tem a qualificação da humildade, isso transmite até muito mais confiança, não é verdade? Então, um dos elementos fundamentais na vida espiritual é a humildade, porque orgulho não se alinha com desenvolvimento espiritual. Não se alinha, não combina. Porque desenvolvimento espiritual significa vidya, conhecimento. E orgulho significa vidya, ignorância, então, portanto, é que nem água e óleo, não se misturam. Então, se somos orgulhosos, né, todos nós carregamos uma porção de orgulho, não é verdade? Em alguns momentos esse orgulho se manifesta. A gente precisa imediatamente usar a inteligência, nutrir, estarmos com a inteligência devidamente nutrida, compreendendo esse princípio, para que possamos refrear o impulso irracional de manifestarmos uma conduta orgulhosa diante de qualquer situação, porque isso é tosco, completamente tosco. Certa feita, a Prabhupada dando uma palestra numa, desculpe, numa universidade, ele tratou muito sobre o tema humildade. Humildade, humildade. E aí um ouvinte, depois da palestra, se dirigiu a Srila Prabhupada e falou: poxa, o senhor falou tanto sobre humildade, e eu fiquei refletindo sobre isso. Eu sou uma pessoa muito orgulhosa, muito arrogante, eu não tenho humildade nenhuma. Aí Prabhupada falou para ele assim: ah, muito bom. Você já diagnosticou o problema. Então agora estará apto para tratar desse mal. Da mesma forma que se nós carregamos uma doença. Bom dia, Neide. Seja bem-vinda. Bom dia, Hare Krishna, reverências. Lila Govinda Dasa. Hare Krishna, todas as glórias a Srila Prabhupada. Obrigado também a presença de vocês. Então, se nós carregamos, conforme eu dizia, né, fazendo essa analogia, uma doença, e não diagnosticamos essa sequela, esse mal físico, como é que a gente vai tratar dele? Não tem como tratar. Então, o primeiro passo é o diagnóstico. A partir do diagnóstico, a gente vai encontrar as maneiras de obter o devido tratamento. Então, Prabhupada se assim estimulou, né, aquele ouvinte da sua palestra de que, ok, se você já conseguiu detectar que você não tem humildade, você já identificou que você precisa desenvolver. Então, se uma vez que foi feito o diagnóstico, você vai estar pronto para lidar com essa sequela e, consequentemente, curá-la. Dentro do ambiente, né? Isso é uma coisa que me chamou muita atenção, pessoalmente. Quando eu comecei a frequentar o templo, eu pude observar na conduta dos devotos exatamente algo assim muito forte, que era essa atitude recíproca, tá? De serviço amoroso uns aos outros e prezando muito pelo princípio hierárquico, que é muito importante. Hoje em dia o princípio da hierarquia ele está absolutamente dinamitado na nossa sociedade, quase que dinamitado, entendeu? Ainda existem alguns resquícios, mas muito, muito tímidos. Quando se fala em hierarquia, hoje em dia se pensa, né, naturalmente dentro de uma camada da sociedade, né, que está muito desorientada. Tá? Então, quando se fala em hierarquia, se fala em arbitrariedade, as pessoas não entendem. Claro, tudo isso também se deve a más condutas, né, de seres que ostentaram posições de liderança,
nos mais diferentes setores da sociedade, e que até hoje isso acontece, né? Pessoas que estão investidas de poderes nos mais diferentes setores da sociedade e abusam desse poder, usam de arbitrariedades, pervertem as suas atribuições. Isso gera exatamente uma descrença do respeito àqueles que estão em posições superiores devido às suas falhas, né? Devido ao orgulho, né? A pessoa fica orgulhosa, ela se acha superior às demais e abusa do seu poder. Esse é um problema que afeta muito a nossa sociedade. Então, uma reação natural disso é o que? A rejeição do princípio hierárquico. O mesmo acontece no âmbito das lideranças espirituais. Até aqui no Chaitanya Charitamrita, aqui no Adi Lila mesmo, tem um significado de Srila Prabhupada, salvo engano é aqui no Adi Lila, tá? Em que ele menciona essa era de Kali Yuga muito desafortunada, em que as pessoas não creem na pureza dos líderes espirituais, devido ao fato de que muitos líderes falsos líderes, e alguns até que não eram falsos, que tinham sinceridade na sua proposta de condução de um determinado segmento religioso, mas sucumbiram às investidas de Maya e, consequentemente, escaparam da posição de acharyas, ou seja, aquele que ensina através do próprio exemplo, e, consequentemente, deixaram um mau legado. Então, Prabhupada menciona, né? Infelizmente, muitos líderes deram maus exemplos, e isso afeta muito as crenças em religiões, na espiritualidade, na capacidade de liderança exercida por pessoas, né? Mas esse verso ele trata exatamente sobre esse ponto. Por quê? Porque aqui Chaitanya Mahaprabhu está enfatizando a importância da sucessão discipular, de se ouvir o conhecimento de uma fonte autorizada. Essa fonte autorizada, ela não se arroga no direito ou na posição de que eu sou a causa. Não. Eu sou o servo do servo. E o que esse líder transmite, o que essa fonte autorizada transmite, é exatamente o que ouviu do seu guru. Então, consequentemente, esse conhecimento ele chega intacto até nós. Essa é a grande bênção de Srila Prabhupada. Prabhupada, ele é o Acharya. Ele é o fundador Acharya da ISKCON. Ele não meramente ensinou através do próprio exemplo, como ele adequou, ele adaptou os princípios de Bhakti para nós, seres kaliuguescos. Nós que somos Shudras por natureza. Prabhupada fez todos os ajustes para permitir que a gente pratique o que? Sadhana Bhakti. E possamos auferir os benefícios dessa prática. E que gradualmente a gente possa ir avançando e desenvolvendo potencialidades para nos encaixarmos dentro dos princípios do Sadhana Bhakti, para que possamos um dia, quiçá um dia, chegar na plataforma de Bhakti. Tudo isso graças a Prabhupada. Então essa nossa posição de humildade, de reconhecer as nossas limitações, isso é muito importante, compreendendo. Primeiro a gente compreende o quê? Os defeitos da alma corporificada.
Nós temos 4 defeitos básicos. Todos eles derivados do quê? Da imperfeição dos nossos sentidos. Os sentidos são imperfeitos, pronto. Se os sentidos que nós nos utilizamos para a obtenção de conhecimento, para interagir com esse mundo, se eles já são imperfeitos, como é que eu vou garantir, qual a garantia que eu tenho de que eu vou ver a verdade? Muito difícil. Então, porque os sentidos são imperfeitos, então eu tenho a tendência a me iludir, eu cometo erros, e eu tenho a tendência de enganar os outros. Aí você pode falar, mas existe muita tecnologia avançada que permite que a gente, com a utilização de muitos instrumentos, mas esses instrumentos são todos manufaturados por esses seres imperfeitos que somos nós. Então também, certamente, embora, claro, eu não estou aqui, não é que tá abaixo de zero, não serve para nada. Não, serve. Eles servem para muita coisa. A tecnologia avançada serve para muita coisa. Mas não temos 100% de garantia dessas tecnologias. E sabemos que essas tecnologias não revelam Deus. A revelação de Deus se vem por uma outra via. Por quê? Porque toda essa tecnologia, ela é apta para desvendamento do que é denso e grosseiro, não do que é sutil, que está no plano do absoluto. Isso daí é outro patamar, entendeu? Então temos que desenvolver Bhakti. O Sadhana Bhakti, ele nos impulsiona ao desenvolvimento de outras potencialidades que vão permitir que a gente enxergue além do que o microscópio, a luneta, o telescópio enxergam, além do que a ciência material revela. Porque a ciência material, ela não revela o que está no plano do absoluto, são energias distintas. A energia material, ela é constituída de 5 elementos grosseiros e tem os elementos mais sutis. A energia espiritual é Satchitananda. É outro naipe. É outra coisa. Uma está sendo gerida por Mahamaya, a outra por Yogamaya. Não se combinam, não se misturam, embora tudo seja derivado da mesma fonte suprema. Mas como Krishna explica, Vaivihesha Gunamai Mamamaya Duratyaya. Essa energia Maya, minha energia, Daivi, ela é divina. Mas é explicado que ela é uma energia de qualidade inferior. Até pelo fato de que ela fica submetida à temporariedade. Embora elas sejam na sua origem eternas, tudo é eterno. Mas quando existe a combinação dos elementos materiais para a concepção do universo material, para que esse mundo aconteça, se expanda e ele exista nessa forma que a gente conhece, né? Ela fica submetida à ação do tempo, submetida à temporariedade, o que não ocorre com aquilo que está no plano do absoluto, que está sob o tempo eterno. Então é outra frequência vibratória existencial. E aí sim, né? Além do que, nós somos influenciados por essa energia Mahamaya, que é divina de Krishna, mas que é de qualidade inferior, e que de uma certa forma nos atrai com as suas propostas atreladas ao gozo dos sentidos. Isso nos inebria. E aí fica mais difícil ainda, porque nós estamos prezando aquilo que essa energia inferior promove, a gente fica ali preso aos efeitos
dessa energia inferior que Krishna controla, mas que dá a Maya a prerrogativa até de nos controlar, se assim preservarmos esse desejo. Mas quando vem a misericórdia do Guru de Krishna, é interessante que esse desvendamento da realidade, ele dificilmente, ele não vai acontecer por uma capacidade intelectual própria. Como fala aqui no Chaitanya Charitamrita, Brahmanda Brahmite Kona Bhagavandi Bhagavan Brahmanda Brahmite Kona Bhagavan Diva Guru Krishna Prasadepaya Bhakti Latabidya. A entidade viva, nós estamos aí no ciclo, no samsara, ciclo de nascimentos e mortes. Há vidas e vidas e vidas intermináveis, incontáveis vidas. Experienciando, né, vivenciando situações em planos superiores, até celestiais. Mas também vivenciando situações em planetas inferiores, intermediários como esse que a gente se encontra agora. E Guru Krishna Prasadepaya, somente através da misericórdia do Guru e de Krishna, é que a gente vai poder obter Bhakti Lata Bidya, que é a semente da trepadeira do serviço devocional. E através dessa misericórdia é que a gente vai poder abrir os olhos para a realidade. E aí conseguir começar a enxergar o que está por trás de Mahamaya. Começar a interagir com uma energia do plano do absoluto. Gradualmente, né? Isso é todo um descortinamento gradual. Removendo os véus de Maya, mas sem a devida atitude de humildade, esquece. Porque Maya vem rapidinho e dá um puxão no tapete. Ninguém se sustenta se não cultivar humildade. Ninguém. E claro, verso 34 do capítulo 4, conhecimento transcendental lá do Bhagavad Gita. O que fala? O que Krishna fala? Tadvidi pranipatena pariprashnena sevaya upadekshanti te gyanam gyaninas tattva darshinaha. Aproxima-te de um mestre espiritual. Pariprashnena sevaya. Renda-lhe serviço e indague filosoficamente, com humildade, apropriadamente. Não numa atitude de desafio. Eu vou desafiar esse cara, ver se realmente ele... Não, porque o guru, o mestre espiritual, ele apresenta sintomas. Como ele fala. Isso está descrito no Upadeshamrita. Pacho Vegan Manasa. Pacho Vegan Manasa. Fugiu aqui o complemento. Pacho Vegan Manasa. Ok. O mestre espiritual é aquela pessoa que controla a ira, controla os seus sentidos, né? A língua, os órgãos genitais, enfim, e que está, consequentemente, habilitado a fazer discípulos no mundo todo. Mas por quê? Porque ele apresenta, ele ostenta, ele não ostenta, ele apresenta, né? Que ostentação remete à ideia de orgulho, né? Então ele está apresentando uma série de sintomas, como ele fala, como ele caminha, como ele come, né? Autocontrole, né? A gente sabe que a língua, como tem naquela canção que a gente glorifica para Sada, diz, né, que a língua é um dos sentidos mais vorazes, que a gente começa controlando a língua, não só no sentido de como nos alimentamos, mas também do que falamos. E a partir daí, a gente vai controlando essa propensão impulsiva de comer desbragadamente, entendeu? Que pesa
o nosso aparelho digestivo e que pesa a nossa região pélvica e, consequentemente, agita a Croda vegan, Dirhá vegan, o Daropasta vegan. Obrigado, Paru. Vachô vegan, Manassá Croda vegan, Dirhá vegan, Manassá. Ok, obrigado, Paraviômade. Deu um lapso aqui. Mas, enfim, então, o mestre espiritual ele tem esses seus sintomas. Você observa uma pessoa e você vai ver que ele é autocontrolado. A maneira dele agir, a maneira dele falar, a maneira como ele come, a hora que ele vai dormir, a hora que ele acorda. Então nós temos essa pessoa é uma pessoa sóbria, é um dhira. Ele é um sadhu. Aí, consequentemente, eu posso ouvi-lo sim. Então, a gente não vai querer se aproximar de uma pessoa nessas condições, com esses atributos, e querer desafiar uma pessoa assim. Aí você já está incorrendo numa atitude equivocada. Então, indague-lhe submissamente, com o intuito de obter o conhecimento, né? O Padekshanti Te Gyanam, a continuidade desse verso, né, a terceira linha, ele pode lhe dar conhecimento. Gyaninas Tattva Darshanaha. Por que ele pode lhe dar o conhecimento? Tattva Darshanaha. Porque ele já viu a verdade. Ele já teve a revelação através do guru dele. Então, é assim que as coisas funcionam. Essa atitude é muito importante na nossa jornada de desenvolvimento espiritual. Tá? Então, aqui Chaitanya Mahaprabhu, ele está falando exatamente sobre isso, né? De que nós não podemos pegar... Por exemplo, existem casos dentro da ISKCON de devotos que foram aprender o sânscrito e, através dos seus estudos obtidos com apoio de não devotos, começaram a questionar a tradução de Prabhupada. Imagina, Prabhupada um Shakti Avesha Avatara, ou seja, uma alma que não é desse mundo, ele vem a esse mundo numa atitude amorosa, através de um amor imotivado enviado por Krishna. Ele vem passar por tudo que ele passou para nos permitir, né, nos deixar esse legado das escrituras reveladas que ele escreveu e que ele fala que nem é ele que está escrevendo, foi Krishna que o empoderou. É óbvio que sim, entendeu? A gente vê quando a gente lê Bhagavad Gita, Chaitanya Charitamrita, Srimad Bhagavatam, a potência das palavras de Prabhupada nos seus significados Bhaktivedanta, entendeu? Então, como que alguém pode imaginar que Prabhupada traduziu errado isso, aquilo, outro, entendeu? Prabhupada traduziu tudo usando todas as suas potencialidades a serviço de Krishna. Krishna o empoderou, entendeu? E onde é que estão essas pessoas que questionaram Prabhupada? Que falaram que não, esse termo aqui Prabhupada traduziu dessa maneira, mas não quer dizer isso não. Onde estão? No caminho de Bhakti. Não estão mais. Entendeu? Não estão mais. Infelizmente. Né? Então é isso, né? Achar que é maior que Prabhupada, achar que eu estou estudando aqui o sânscrito com fulano de tal e ele está dizendo que aí a pessoa cai exatamente o que? Como Prabhupada menciona aqui no significado, interpreta Kurukshetra como o corpo. Até existe a analogia que a gente vai falar do corpo como sendo o campo de Kurukshetra, onde está se travando a batalha interna entre a nossa inteligência e a mente materialmente condicionada. Ok, é uma analogia interessante.
Mas Kurukshetra é um local, é um Dharma Kshetra, um local de peregrinação, onde ocorreu um local histórico nesse nosso plano de existência, onde ocorreu uma batalha fratricida. A batalha de Kurukshetra, isso não é invenção. Existem registros históricos de tudo isso. Então, não dá para perverter, entendeu? É real. Por exemplo, tem traduções Bhagavad Gita que falam que Krishna é o escuro, é o nada, é o sei lá o que, entendeu? Não, Krishna é a suprema personalidade de Deus. Ponto. Então, isso que o Chaitanya está falando. A gente não se pode querer interpretar as escrituras por conta própria. Devemos receber o conhecimento das escrituras de uma fonte autorizada, de um mestre espiritual. E aí nós vamos poder transmitir esse mesmo conhecimento de uma forma íntegra, preservada, veraz, autêntico. Jai, Shila Prabhupada aqui, Jai. Temos aqui... opa, peraí. Ok. O Lila Govinda, eu já falei. Os muito invejosos, aqueles que participam da natureza ateísta dos demônios, não se rendem a mim, diz Krishna no Bhagavad Gita. Isso fez toda a diferença para mim que buscava respostas. Exatamente, porque essa atitude, né, Sharanagati, essa atitude de rendição, ela é a aceitação da nossa incapacidade, a nossa insignificância perante Maya. Né? Maya é muito poderosa, né, porque ela age a serviço de Krishna. E a energia material, embora ela tenha uma qualidade inferior a nossa, os gunas, né, ignorância, paixão e bondade, Tamoguna, Rajoguna, Sattva-guna, sejam inferiores a nós, mas eles nos dominam. Embora sejamos centelhas vivas, partes integrantes de Krishna, ou seja, embora a nossa qualidade seja Satitananda, as mesmas de Krishna, mas porque nos esquecemos disso, ficamos em ilusão, somos dominados por uma energia que é inferior a nós mesmos. Mas aí quando a gente se rende a Krishna, aí a gente vai estar resgatando a nossa capacidade de superar Maya, a influência de Maya. Mas tudo dependendo da misericórdia de Krishna, do Guru e de Krishna. Então, sim, a rendição é elemento fundamental nessa história. Aqui o Daniel Haribou, Lila Govinda Dasa. Reconhecemos que somos todos Shudras, também faz a diferença, pois isso nos mostra como devemos ser humildes no aprendizado diante da limitação. É verdade. Diante da nossa limitação. Somos crianças de 3 anos aprendendo física quântica, sem mesmo sabermos ainda segurar um lápis. Muito bom, é verdade. É assim. Eu costumo falar que nós estamos engatinhando na vida espiritual, né? Eu gosto muito de usar esse termo porque é a realidade, né? A gente está se ambientando com os conceitos de Bhakti, com os conceitos das escrituras. Não é nem a nossa cultura, né? Prabhupada veio trazer esse conhecimento do absoluto, quer dizer, que na verdade é Sanatana Dharma. Mas sob o ponto de vista mundano, é de uma cultura distante da nossa, né? Lá do Oriente. Né? Se olharmos por esse prisma, limitado, claro. Né? Porque, claro, é um conhecimento do absoluto, então ele é para todo mundo. Tanto assim que Prabhupada veio indiscriminadamente distribuir esse conhecimento e o Mahamantra Hare Krishna. A missão do Sr. Chaitanya é exatamente isso, né? Tornar acessível a todo mundo
né? É uma missão ímpar de Krishna, de distribuir indiscriminadamente o santo nome, que é a ferramenta que pode livrar todas as almas do samsara, né? De inseri-las dentro dos princípios do serviço devocional amoroso a Deus. Então é assim a mais, por isso, né? Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishna é Krishna Chaitanya Namne Goratui Namaha. Essa é a encarnação mais munificente, mais misericordiosa e compassiva do Senhor Krishna, né? Através do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Então, sem dúvida, né? A gente está começando, né? Estamos engatinhando, então é assim, né? Ainda não seguramos nem o lápis direito e estamos querendo já entender a física quântica, entendeu? Não dá não. Vamos devagarzinho que a gente vai mais longe. Então, aí o Lila Govinda aqui, sim, até mesmo toda a duração do universo material, que é de trilhões de anos, é apenas um relâmpago na eternidade. Somos almas eternas, parte integrante do Senhor Supremo. É isso. É isso. Essa é a verdade, né? Isso aí é a revelação da verdade. Tudo isso que vocês estão falando aqui, me auxiliando nessa nossa live de hoje, é a verdade. Entendeu? A verdade que foi ouvida diretamente de Prabhupada, que ouviu de Bhaktisiddhanta, que ouviu de Gorakshora Das Babaji, que ouviu de Srila Bhaktivinoda, que ouviu de Jagannatha Das Babaji, que ouviu dos 6 Goswamis de Vrindavana, que ouviu do Senhor Chaitanya Mahaprabhu diretamente, e Nityananda Prabhu, e assim vai, do Panchatattva aí, e começa lá com quem? Com a verdade absoluta na sua forma pessoal, da suprema personalidade de Deus, Sri Krishna, Bhagavan. Então é isso. Sim. Aí, qual era o mantra de Krishna que Chaitanya Mahaprabhu cantava? Era aquele Hare Harainama Krishna Yadavaya Namaha Yadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Gopala Govindarama Srimadu Sudana Giridhari Gopinata Madana Mohana Sri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Sita Hariguru Vaishnava Bhagavata Gita Shirupasi Sanatana Bhatta Raghunatha Sridiva Gopala Bhatta Dasa Raghunatha Hare Harainama Krishna Yadavaya Namaha. Era esse mantra. Dizem que ele cantava muito esse mantra nos encontros secretos que faziam na casa de Adwaita e também na casa do servo de Chaitanya Mahaprabhu, que eles cantavam muito esse mantra. Lila Govinda Dasa aqui fala, Krishna é a própria vitória, então Arjuna não poderia perder a batalha mesmo tendo um exército imbatível do outro lado. Haribol. É isso. Por isso Arjuna escolheu, né? Porque teve a oportunidade de escolher o grande exército dos Kurus, né? Mas Arjuna não, ele ficou com Krishna. E aí não tinha como. Onde estão Krishna e Arjuna, prevalecerá a vitória, a retidão, a moralidade, enfim, tudo que é de se prezar, né? Esse é o final, né, do Bhagavad Gita, não é isso? Né? Quer ver? Onde quer que esteja Krishna, o Senhor de todos os místicos, e onde quer que esteja Arjuna, o arqueiro supremo, certamente também haverá opulência, vitória, poder extraordinário e moralidade. Esta é a minha opinião. Tem para onde correr. E a Neide fala que é fundamental reconhecermos que no diz respeito ao conhecimento espiritual, não sabemos nada. Em relação ao conhecimento espiritual, a gente está só num comecinho mesmo. Essa é a realidade. Mas tem um detalhe.
filosofia explica sobre isso. Krishna já nos dá o serviço devocional, a prática meditativa do Mahamantra, a leitura constante das escrituras. Isso já nos impulsiona a uma percepção interna no eu de bem-aventurança. A gente consegue mensurar, a gente consegue perceber, sentir os avanços e o efeito de tudo isso na nossa vida. O estabelecimento de uma plataforma de mais serenidade. Por isso, se vermos lá os sintomas de Bhakti, né? Kleshagni, logo o primeiro sintoma, qual é? Alívio do sofrimento material. Logo de cara, começou a praticar Bhakti, você já sente um alívio. Aquele temor da morte, né? Aquela coisa das dificuldades da vida, você sente um alívio, né? Dos kleshas, entendeu? Das mazelas que a existência material promove, né? Propicia. Você percebe logo subhada, auspiciosidade. Você percebe que isso é auspicioso, isso me faz bem, isso dá sentido à minha vida. É incrível isso. Ou seja, mesmo estando numa plataforma ainda de sadhana bhakti, ou seja, é um estágio de bhakti mesmo, né? Para que a gente possa, quem sabe, chegar na plataforma de bhakti pura, ou raganuga bhakti. Mas Krishna é tão misericordioso que ele já permite que a gente tenha essas sensações e que a gente possa experimentar sensações altamente elevadas de Bhakti. Por quê? Devido à potência de Bhakti. Entendeu? E é isso que nos prende na caminhada. Mas para isso é fundamental, tem aquele verso, né? Raja Vidya, Raja Guhyam Pavitran Idanutamam Pratyaksha Vagamandar Myan Susukam Kartum Avyayam. Krishna explica que esse conhecimento é o Raja Vidya, é o rei do conhecimento. Raja Guhyam Pavitran é o rei do conhecimento, o rei da educação. Ele é supremamente puro e mais elevado. Idan Uttamam. Ele é o mais elevado. Pratyaksha Vagamandarmyam. E ele é a perfeição do Dharma, ou da religião. Por quê? Pratyaksha Vagaman. Porque ele dá uma percepção direta do eu. É exatamente a revelação da nossa posição como alma espiritual que somos. Entendeu? Revela essa nossa posição constitucional de ver a Swarupa Raya Krishnera Nityadasa, como diz aqui o Marcos Hahnemann, que eu sou uma alma espiritual servo eterno de Krishna. Susukan Kartum Avyayam complementa esse verso, né? Na casa de Srivatsa, que era realizados os grandes kirtans. Né? Obrigado, Paravyoma. Então, Susukan Kartum Avyayam, ele é muito alegre de ser praticado. E esse conhecimento, ele é eterno. Avyayam. Entendeu? Susukan, ele é mais do que promove alegria. Ele traz uma satisfação no eu, uma bem-aventurança. E ele é eterno. Então, esse conhecimento, gente, isso aqui é o que há, é o que revela o Sanatana Dharma. Mas temos que ter cuidado, né, em expressar tudo isso, sobretudo aqueles que ainda não conseguiram estabelecer um link de conexão com tudo isso. Porque assusta, né? Assusta. Tá? E aqui, Lila Govinda, nas escolas ensinam a buscar a vitória material como fim último da vida, e Krishna vem nos ensinar que o objetivo da vida humana é conhecer a Deus. Perfeito, é isso aí. O mundo material, ele é sinistro. Né? Ele é sinistro.
observa, né, que todas as ferramentas do mundo material, elas estão voltadas para esse princípio, né, de viver a vida de forma irresponsável, né? Viver a vida loucamente, em última análise. Não é o que eles advogam, né, mas é o que, em última análise, se promove. Porque é tudo voltado para a gratificação dos sentidos, né? Tudo voltado para essa equivocada dinâmica existencial. E isso daí é o cativeiro material, né? Que nos mantém atados nesse cativeiro material. Ok, gente? Olha só, hoje tem um festival de domingo, às 10 horas o Yoga para Todos começa, vai na sequência de uma programação, às 2 começam bhajans, tem um almoço comunitário, bhajans às 14, depois vai a programação se desenrolando, com palestra do Bhagavad Gita, Kirtan, inclusive o palestrante de hoje, a princípio, é o Paravyoma Prabhu lá no templo, tá? Espero que ele tenha condições de fazer a palestra, caso não tenha, naturalmente, será substituído. E amanhã é o grande Sri Krishna Janmashtami, o dia que celebra o aparecimento transcendental da própria Suprema Personalidade de Deus aqui nesse mundo, quando ele aqui veio, entendeu? Há mais de 5.000 anos atrás. Então realizaremos um grande festival que vai começar às 18 horas. Eu vou ser o palestrante desse Janmashtami, pelo menos fui convidado, está tudo indicando que será assim. Então será um prazer estar lá com vocês nesse grande evento. E na terça-feira, o mais glorioso dos eventos, que é o Vyasa Puja, ou seja, o aniversário, né, de Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Srila Prabhupada Vyasa Puja. Terça-feira, 6 da tarde também, um grande festival, ou seja, 3 dias seguidos de grandes festivais. Hoje, domingo, amanhã, segunda-feira, com o Janmashtami e terça-feira com o Prabhupada Vyasa Puja. Quem está aqui no Rio, vai com tudo, porque serão grandes eventos, tá bom? Vou ficando por aqui. Marcelo Magalhães, como diz ele aqui, todas as glórias aos devotos reunidos. O Marcos Hahnemann, Jai Shila Prabhupada. E o Marcelo também fala Jai Paravyoma. Jai Paravyoma, isso aí. Então, Shila Prabhupada aqui, Jai, bom final de semana, boa continuidade desse final de semana para todos e bom início de semana a partir de amanhã. Com certeza um grande início de semana, porque é o dia do aparecimento de Krishna e é um dia especialíssimo, né? Energia assim que emoldura esses dias todos, né? Tanto na segunda quanto na terça, elas são carregadas de Bhakti, tá bom? Neide também, obrigado por sua participação. Haribol, fico por aqui. Hare Krishna, Shila Prabhupada aqui, Jai.